Charlotte Linlin, também conhecida como Big Mom, é a única mulher que conhecemos até hoje na história que obteve o título de Yonkou. Ela é a capitã dos piratas da Big Mom e governante de Turtle Land. Big Mom é conhecida por seu imenso tamanho e força, bem como a sua capacidade de manipular almas. Vamos agora conhecer algumas curiosidades sobre ela. Oi, aqui é a Sui, e hoje eu vou contar pra vocês curiosidades sobre dois Yonkous de One Piece. Sobre dois grandes imperadores aí dos mares de One Piece. Vamos começar com ela, Big Mom. Big Mom realmente faz jus ao seu nome, ela é uma grande mãe, porque ela tem 85 filhos. Sendo 39 filhas e 45 filhos, o que inclui personagens que são destaques ao longo do arco de Whole Cake, como Charlotte Cracker, Charlotte Katakuri, Charlotte Purin. Até o ponto em que vimos Linlin na história, ela tem 68 anos, sendo assim a Yonkou com maior idade depois do fim triste de Barba Branca. Quando o Tamago do bando da Big Mom afirmou que ela era uma mulher pirata, Sanji logo imaginou uma bela mulher, inclusive uma bela mulher ruiva pirata. Sanji sendo Sanji, né? Mas vamos combinar que quando a Big Mom era mais nova, ela era bem bonita, né? Linlin compartilha seu nome com piratas reais, mulheres piratas que fizeram história aí no passado. Uma delas é Charlotte Badger e a outra é Charlotte de Berry. Embora no caso delas, o próprio nome era Charlotte, né? No caso da Linlin é um sobrenome. Linlin é a personagem mais jovem a ter capitaneado um bando pirata. Vocês sabiam que a Linlin tem o bando da Big Mom desde os 6 anos de idade? Enquanto os piratas da Big Mom, lá em Turtle Land, parecem claramente inspirados em contos de fadas, fantasias, a Linlin particularmente compartilha características com vários personagens de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Olha só, a Rainha de Copas, com seu extremo egoísmo, pavio curto, suas aparências que são semelhantes e a maneira como se vestem. Ambas também governam seus reinos bizarros com punho de ferro e têm a tendência de ordenar o fim da vida dos outros que não vão com a cara. O Chapeleiro Maluco com a sua obsessão por festas de chá, a intolerância para pessoas atrasadas e constantemente usando chapéus únicos. A Duquesa com suas mudanças de humor insanas, uma cabeça que é bem maior que o corpo, um rosto estranho e que trata seus filhos e qualquer outra pessoa que ela vê como subserviente de maneira conveniente apenas para elas. Além disso, no anime, quando ela estava prestes a tirar a força vital de Moscato, ela brevemente assumiu o rosto que lembrava o gato de Sire. Linlin também compartilha várias características com Boa Hancock. Afinal, elas são as únicas mulheres de grupos onde tem piratas com muito poder. No caso da Big Mom, os Yonkous e no caso da Boa Hancock, os Chibukais. São governantes oficiais de nações que foram protegidas por tais títulos, eram consideradas mercadorias no submundo quando crianças e ficaram profundamente traumatizadas por conta disso. Além disso, ambas utilizam paramécias que só têm efeitos nos outros através das suas emoções. Você tinha parado pra pensar nisso? E são mulheres conhecidas por terem uma recompensa altíssima. Bilhões, né? Linlin também possui várias semelhanças com Gerard e Bonnie. Primeiro porque elas são as únicas mulheres em grupos de piratas notórios, no caso da Big Mom, os Yonkous, e no caso da Bonnie, os piratas da pior geração. As duas têm cabelo rosa, são comedoras vorazes, possuem paramécias que afetam o envelhecimento das pessoas, e as duas tiveram seus nomes inspirados em mulheres piratas reais. Ainda em uma brincadeira com as características dos personagens de Alice no País das Maravilhas, o desejo da Big Mom incluir gigantes no seu reino é irônico, já que a Rainha de Copas proibia qualquer um que tivesse 1 milha de altura em seu reino. Durante aquela fúria de fome e desejo da Linlin em Sweet City, no qual ela queria Croquembouche, ela escalou uma torre, rugiu e acenou com uma das mãos com raiva, se assemelhando muito a uma cena de King Kong. Dada sua capacidade de conceder vida a qualquer coisa que ela deseje e também os poderes de controlar o tempo, Linlin provavelmente faz uma referência à Mãe Natureza. Linlin é o único membro dos Yonkous originais que não tem uma cicatriz visível em seu corpo. O estilo parental de Linlin contrasta fortemente com o de Edward Newgate, o Barba Branca. Enquanto o Barba Branca cuidava dos seus subordinados como se fossem seus próprios filhos, inclusive estava disposto a travar uma batalha, se precisasse, para salvar um deles, vemos que Linlin, do outro lado, usa seus filhos ao seu bel prazer, como soldados quase, e inclusive está disposta a tirar a vida deles se eles a desagradarem.
E aí vemos que o seu estilo parental é bem parecido com o do Kaido. Kaido com menos filhos, né? Mas ele também estava disposto a usar o próprio filho como um peão ali do seu esquema. Na 7ª pesquisa de popularidade entre os fãs de One Piece no Japão, Lin Lin ficou no 86º lugar, sendo atualmente a Yonkou que tem menos popularidade. O tipo sanguíneo de Big Mom no mundo de One Piece é o X, que é o mesmo do Chopper e da Nami. Big Mom é a personagem mais jovem conhecida a ter recebido uma recompensa pela sua cabeça. A primeira vez que ela recebeu uma recompensa foi com 6 anos de idade. A segunda mais jovem é a nossa querida Nico Robin, que recebeu a sua primeira recompensa aos 8 anos de idade. Big Mom já teve 2 dubladoras ao longo da sua história para fazer a sua voz original em japonês. A primeira delas foi Toshiko Fujita, que infelizmente faleceu em 2018. A Toshiko teve uma carreira incrível na dublagem e fez outras vozes incríveis e marcantes no mundo dos animes. Dentre as vozes que ela fez estão Dai, de Dragon Quest, e também o Tai, de Digimon Adventure. Quem faz a voz atualmente da Big Mom é Mami Koyama, que além de fazer a voz da Mama, também já deu voz para vários outros personagens aí no mundo dos animes. Dentre eles estão a Pinako, de Full Metal Alchemist, e a Kaguya, de Naruto Shippuden. As comidas favoritas da Big Mom são confeitos doces, a gente já poderia imaginar, né? E o que ela menos gosta de comer é alcaçuz. Eu nem sabia o que era isso. Segundo Oda, a semelhança animal de Big Mom é um javali. E se em algum momento você já se perguntou quão alta é a Big Mom? Ela tem exatamente 8 metros e 80 centímetros. Antes da gente continuar, eu só queria te contar que, se você tá curtindo esse vídeo, se você gosta muito de curiosidades sobre personagens de One Piece, tem várias playlists especiais aqui nesse canal, onde eu contei curiosidades sobre outros personagens do mundo de One Piece. Vou deixar nos cards que estão passando aqui em cima, e aí você guarda esse link aí pra você ver quando esse vídeo terminar, tá? E agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre o Kaido. Kaido, assim como Big Mom, é um dos Yonkous originais, e temido por piratas e marinheiros por todo o mundo de One Piece. Conhecido também como Rei das Feras, por muito tempo governou o país de Wano pelas sombras, até ter o seu poder confrontado e abalado pelos Mugiwaras, aliados da família Kozuki, e até mesmo seu próprio filho, Yamato. Vamos conhecer algumas das curiosidades sobre ele. Tal como aconteceu com a Big Mom, as primeiras silhuetas que foram mostradas do Kaido não retratavam exatamente a imagem que a gente viu dele apresentado depois. Talvez o Oda ainda estava pensando em qual seria a forma final dele. A sua primeira silhueta foi vista quando o Garp estava falando sobre ele lá no arco de Water 7. E aí a gente pode ver que ele tinha uma expressão diferente, um nariz pontudo, parecia mais um bico, né? Uma cara meio maligna. E depois quando a gente o vê, ele é amedrontador, né? Mas não parece com aquilo. E aí lá no arco da Ilha dos Homens Peixe, né? Ilha dos Tritões, quando o Jinbe fala sobre o Kaido, aparece novamente uma silhueta muito parecida com a anterior, só que tinha um cabelo um pouco mais inchado ali, né? Mas ainda não parecia a forma que a gente viu o final. A pessoa que fez a voz original em japonês do Kaido no episódio 630 não é acreditado, então a gente não sabe quem é. Mas atualmente quem faz a voz do Kaido é Tessho Genda, que no mundo dos animes já fez outras vozes incríveis, né? Como o Aldebaran em Saint Seiya, o Metal Knight em One Punch Man e até Kurama em Boruto. O episódio de estreia do Kaido que nos mostrou ele pela primeira vez animado foi ao ar no dia 1º de maio, que é o mesmo dia que o Oda definiu que é o aniversário do Kaido. A apresentação do nome de Kaido romanizado foi uma bagunça, né? E quando eu falo romanizado, é com essas letras que a gente comumente usa no Brasil para formar as palavras, diferente dos caracteres japoneses. É que a primeira vez que ele foi apresentado foi no databook One Piece Green, e aí foi Kaido sem o U no final, só com O. Depois, quando pela primeira vez nós vimos um cartaz de procurado do Kaido em um capítulo de One Piece, continha ali o U, mas ele ficou meio tampado pela mão de um personagem. Aí, quando essa cena foi animada, quando a gente viu ela no anime, ficou bem claro que o nome do Kaido continha ali um U no final. Na verdade, isso não faz tanta diferença, é mais pela questão da pronúncia, né? Pra dar um pouco mais de ênfase ali no final, Kaido. Mas escrever Kaido com O no final, com U no final, é Kaido do mesmo jeito. A recompensa de Kaido é uma das maiores já apresentadas na história que a gente viu de todo mundo de One Piece. E como o Oda adora brincar com os números, na recompensa do Kaido tem um trocadilho ali que chama um pouco do seu epíteto. É que dentro da recompensa do Kaido a gente consegue ter uma parte ali que pode formar o número 110. E a pronúncia desse número lido em japonês fica Hyakuju. E Hakuju, com outros kanjis, claro, também se refere a todos os animais. Fica ali uma brincadeira que o Oda deixou e não escolheu aleatoriamente os números que iam estar na recompensa do Kaido. Nossa. Agora a gente vai ver um pouco da conexão de Kaido com a história e a mitologia do Japão. Primeiro porque Kaido parece ter sido inspirado nos Onis e Yokais que estão muito presentes na mitologia japonesa.
Bom, os Onis são geralmente descritos como tendo um corpo gigante, desajeitado, com um ou vários chifres em suas cabeças, um cabelo selvagem, um rosto feroz, características essas que a gente pode ver claramente no Kaido. Como o Kaido, os Onis possuem uma força imensa, né? E além disso, eles são frequentemente retratados carregando um kanabo como sua arma de assinatura, assim como o Kaido faz. A residência de Kaido em Wano, que é a ilha de Onigashima, que é literalmente a ilha Oni, é baseado no conto japonês de Momotaro. Na história de Momotaro, quando ele atinge a adolescência, ele vai para uma ilha para derrotar uma série de Onis, e que moravam numa ilha com esse mesmo nome, Onigashima. E agora fiquei pensando se Momotaro também pode ter alguma coisa a ver com Momonosuke. Algumas semelhanças do Kaido também podem ser observadas em um Oni específico da mitologia japonesa, o Shutendoji, no qual parece que Ashura Doji também foi inspirado. O Oda usou bastante dessa referência, hein? O nome de Kaido também pode derivar de Kintaro, também conhecido como Sakata Kintoki, outro herói muito popular nos mitos japoneses. Kintaro também está conectado à imagem de Shutendoji, porque em algum ponto da história ele o captura, e em um outro período da história do Japão, mais precisamente o período Edo, esse personagem também ficou conhecido como Sakata Kaidomaru, ou seja, tá aí a conexão. Você já deve ter notado que há uma divisão muito criteriosa, né, dentro dos Piratas das Feras. Tem os astros, tem os tubiropos, tem a galera que comeu as Smiles, tem a galera que tá esperando, que deu certo, que não deu certo. Então, e dentro dessa organização, o Kaido tem um papel ali meio que de governador geral, como chefe dos Piratas das Feras. E isso não foi uma coisa aleatória também que o Oda criou. Ele se inspirou muito em estruturas militares. Claro, tudo pensando em um passado do Japão, né? Ah, isso aqui é muito legal. É um detalhe na roupa do Kaido, mas tem um super significado. O cinto de Kaido, que é um pedaço de corda branca ali, com umas serpentinas de papel em zigue-zague, né? Parece um negócio até meio engraçado. É baseado em cordas que tradicionalmente são usadas por Yokozunas, os lutadores de sumo que são mais bem classificados. E isso tem bem o estilo do Kaido, né? Agora a grande dúvida que fica é, onde vão parar as roupas do Kaido quando ele se transforma em dragão? Só sobra aquela capinha, vocês já notaram? Kaido é o único dos 4 Yonkos do passado que a gente nunca viu seu navio apresentado ou nomeado. Que coisa, né? As bebidas favoritas do Kaido são as bebidas alcoólicas. Ai, não me diga. Ah, mas você sabia que o Kaido tem várias versões de quando ele tá bêbado? Sim, é que ao consumir álcool, Kaido entra em um estado chamado de Shuron-hake. Nesse estado, seus movimentos se tornam imprevisíveis e o seu humor também se torna imprevisível. Vocês já viram que ele tem uma versão que ele fica chorão, uma que ele fica rindo, uma que ele fica muito bravo. Enfim, o Oda adorou explorar isso. Até o ponto da história em que vimos Kaido, ele tem 59 anos. Se você já se perguntou quão alto é o Kaido, ele tem exatamente 7 metros e 10 centímetros. O tipo sanguíneo do Kaido no mundo de One Piece é o F, que é o mesmo do Luffy. Conhecemos Kaido vivendo em Onigashima, mas sabia que a sua terra natal é Vodka Kingdom? Cara, tem tudo a ver com ele. E deixo aqui agora uma dúvida para vocês. Considerando que a gente viu a idade da Big Mom e a idade do Kaido, vocês acreditam na teoria de que Katakuri possa ser filho de Kaido? Essas foram as curiosidades de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você chegou até aqui, eu tenho quase certeza que você curtiu, né? Então, ó, não custa nada você deixar um like, se inscrever nesse canal. Já comenta aí também qual é o seu Yonkou favorito e qual é o próximo personagem que você quer ver por aqui. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo, aquela pessoa que você acha que ainda não sabia de tudo isso. Até a próxima, Nakamas!